Dia, queridos seguidores do canal Cartório Gustavo Faria Pereira. Hoje eu vou falar uma coisa relacionada mais ao concurso de São Paulo. Muitos seguidores estavam até perguntando se eu ia fazer o concurso de São Paulo. Não vou fazer por questões estratégicas e até porque é a melhor estratégia que o concurso de São Paulo ele é um tanto diferenciado dos demais estados. Não estou dizendo se é melhor ou pior, mas sim diferente. Vou até confessar com vocês que eu sou contrário até a alguns critérios dos editais, mas as melhores serventias no Brasil estão lá. Quando eu concluir meu doutorado, vou participar dos respectivos certames, que aí, como os títulos decidem e muito, isso aí vai decidir e muito. Esse que é o pequeno detalhe, o grande problema. Eu vou falar sobre a aplicação do tratamento e proteção de dados pessoais, com base o que? Na Lei 13.709, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, com base na consolidação normativa do aliás, na verdade, das normas extrajudiciais da Corregedoria Geral de Justiça, certo? Por quê? Até para ter uma ideia que eu sei que vai cair, se a gente for ver na VUNESP, caiu no concurso de Goiás, e então o Goiás vai ser um belo de um termômetro para o certame paulista. Ou seja, e já vou com o artigo 127, que fala o quê? Que o regime estabelecido pela Lei 3.709 ele vai ser observado em todas as operações de tratamento realizadas pelas delegações dos serviços extrajudiciais de notas e registro, a que refere o artigo 236 da Constituição Federal, ou seja, registro de imóveis, tabelionato de notas, tabelionato de protesto, registro civil de pessoas naturais e registro civil de pessoas jurídicas e títulos e documentos. Certo? Independente do meio país onde os dados tenham sido armazenados ou tratados, obviamente, nesse caso, tem que ter uma certa observação até em relação à produção de dados, documento nato digital, no caso do Brasil, feito no cartório, sempre será assim produzido aqui no Brasil por motivos óbvios, até para a aplicação do provimento número 100, em relação à aplicação das normas do SAEC e até do CRC. Fique bem observados, tem que ter uma interpretação conforme o dispositivo do artigo 127, item 127, melhor dizendo. E também lembrando que aí fica até a dica para vocês lerem o artigo 1º, 2º e 6º da Lei 13.709, que até o item 128 fala o que? No tratamento de dados pessoais, os responsáveis pelas delegações dos serviços extrajudiciais de notas e registros deverão observar os objetivos, fundamentos e princípios previstos. Ou seja, e até eu falo isso para colegas que já estão na atividade de notas e registro. Tenham um DPO, um Data Protection Officer, deem o devido tratamento para um dos seus prepostos, porque é uma responsabilidade muito grande. Pegou, assim, a gente de surpresa, não pegou de fato de surpresa. Se a gente tivesse sido mais atento em relação a essa Lei Geral de Proteção de Dados, na verdade é uma cópia das diretrizes da União Europeia. Tanto isso que Gustavo Tepedini, Laura Schertel, entre outros, já produziram um artigo com base nas normativas da União Europeia e tentava meio que como é que vai ser no direito brasileiro. Danilo Doneda, leiam sobre Danilo Doneda, que até os textos dele é um cara que fala muito sobre a proteção de dados aqui no Brasil. Ele está um pouco à frente.
Eu tive a sorte de ter sido aluno dele no mestrado e vamos ver se ele vai dar aula no doutorado no IDP. Os responsáveis pelas delegações dos serviços extrajudiciais e de notas e de registro, na qualidade de titulares, interventores interinos, são controladores e responsáveis pelas decisões referentes ao tratamento. E por que eu falo? Independente da presença ou não do DPO, o titular ele vai ter uma responsabilidade, mas muitas das vezes você não vai ter expertise, você não vai ter o controle, muitas das vezes essa delegação ela é útil. E a questão de confiança, lógico, vocês estão fazendo concurso, vocês têm que ficar muito atentos em relação a isso. Proteção, o olho do dono que engorda o boi, então vocês têm que estar bem presentes em relação a isso. E no item 130, o tratamento de dados pessoais destinados à prática dos atos inerentes ao exercício dos respectivos ofícios será promovido de forma a atender à finalidade da prestação do serviço, na persecução do interesse público e com os objetivos de executar as competências legais e desempenhar atribuições legais e normativas de serviços públicos delegados. E o item 130.1 diz o quê? Que consideram-se inerentes ao exercício dos ofícios os atos praticados nos livros mantidos por força da previsão da legislação específicas, incluídos os atos de inscrição, transcrição, registro, averbação, anotação, escrituração de livros de notas, reconhecimento de firmas, autenticação de documentos, as comunicações para unidades distintas, visando as anotações nos livros e atos nelas mantidos, os atos praticados para escrituração de livros previstos em normas administrativas, as informações e certidões, os atos de comunicação e informação para órgãos públicos e para centrais de serviços eletrônicos compartilhados que decorrer da previsão legal normativa. Um exemplo disso é a SENSEC. Tá? A SENSEC ela é muito importante de vocês verem isso. O CRC, da Central de Registro Civil, o SAEC, do Registro de Imóveis, agora com a medida provisória 1085, SERP, como se diz, vai mudar o nome, mas a essência vai se manter. Apesar que no caso de São Paulo já tem uma central já estruturada, então é muito mais tranquilo no caso do registro de imóveis. O tratamento de dados pessoais destinados à prática dos atos inerentes ao exercício de ofícios notariais e registrais, no cumprimento da obrigação legal normativa, depende da autorização específica da pessoa natural de que deles for titular. Ou seja, uma vez pelo princípio da instância e pelo princípio da publicidade, vai ter que ter a necessidade do tratamento de dados pessoais. E se vocês têm dúvida o que é um tratamento de dados pessoais, veja um pouco atrás, em um dos vídeos do canal que eu falei sobre isso, certo? Lembrando que o tratamento de dados pessoais decorrente do exercício de gerenciamento administrativo e financeiro promovido pelos responsáveis pelas delegações será realizado em conformidade com os objetivos, fundamentos e princípios decorrentes do exercício da delegação mediante outorga a particulares. Lembrando também, para o tratamento dos dados pessoais, os responsáveis pelas delegações, os serviços extrajudiciais de notas e registros são sob sua exclusiva responsabilidade. Poderão nomear operadores integrantes e operadores não integrantes do seu quadro de preposto. Eu acho perigoso de ter operadores não integrantes do quadro de preposto, apesar que tem uma certa especialidade, questões de ordem prática, você tem numa análise SWOT, e um dado de warning, você vai ter alguns problemas em relação a riscos de operadores não integrantes, certo? Desde que na qualidade de prestadores terceirizados, ou seja, você tem que ter um cuidado quanto ao seu quadro de terceirizado, seus prestadores de serviço, certo? E esses prepostos prestadores terceirizados de serviços deverão ser orientados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades da Lei 3.709 e manifestar a ciência por escrito mediante cláusula contratual ou termo autônomo a ser arquivado em classificador próprio, certo, pessoal? Lembrando também que os responsáveis pelas delegações dos serviços extrajudiciais de notas e registros, eles farão o que, pessoal? Eles
orientarão todos os operadores sobre a forma de coleta, tratamento e compartilhamento de dados pessoais a que tiveram acesso, bem como as respectivas responsabilidades, arquivarão no classificador próprio as orientações transmitidas por escrito e a comprovação de ciência pelos destinatários. Também compete a esses responsáveis pelas delegações dos serviços extrajudiciais de nota e de registro verificar o cumprimento pelos operadores prepostos ou terceirizados do tratamento de dados pessoais conforme as instruções que fornecer e as demais normas. Lembrando também, de acordo com o item 132.4, a orientação dos operadores e qualquer outra pessoa que intervenha em uma das fases da coleta, tratamento e compartilhamento abrangerá ao menos as medidas de segurança técnica e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acesso não autorizado de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito. E também a informação que responsabilidades dos operadores prepostos que intervém em qualquer das fases subsiste mesmo após o término do tratamento, certo? E também vai ser arquivado para efeito de formulação, para efeito de relatório de impactos, comprovante de participação em cursos, conferências, seminários, qualquer outro modo de treinamento proporcionado pelo controlador aos operadores encarregados com indicação do conteúdo das orientações transmitidas a esse modo, certo? Ou seja, treinem constantemente, treinem e ensinem, que é parte do ciclo de aprendizado. Instruir, aprender, treinar, operar e instruir. Ou seja, fiquem bem atentos em relação a isso. Cada unidade dos serviços extrajudiciais de notas e registro deverá manter o encarregado, que atuará como o canal de comunicação do controlador, os titulares de dados e a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Certo, pessoal? Lembrando que os responsáveis pelas delegações dos serviços extrajudiciais de notas e registro poderão nomear encarregado integrante seu quadro preposto ou prestador terceirizado. Certo? Fiquem bem atentos em relação a isso. Lembrando também que os responsáveis, lembrando também que a nomeação do encarregado será promovida mediante contrato escrito e vai ser arquivado em classificador próprio, de que participarão o controlador na qualidade responsável pela nomeação e o encarregado. Certo? Lembrando também que nesse caso pode ter uma especialização, um prestador de serviço técnico, remuneração integralmente paga ou subsidiada pelas entidades representativas de classe. Ou seja, isso é bom até para serventias deficitárias. E cá para nós, pessoal, não escolham serventias deficitárias. Vai ser um tiro no seu próprio pé, pessoal. A não ser que vocês queiram uma estratégia a longo prazo, você já tem um meio de ser sustentado, mas cá para nós, você vai prestar mal. Quem é deficitário vai acabar prestando mau serviço, não vai se dedicar ao concurso da remoção, vai fazer girar títulos e por aí vai. Aí quem filme da categoria. Na verdade, essas que são inviáveis, é melhor ocorrer o processo natural de quê? De agregação, de desincorporação, apesar que a Lei 8935 exige um registrador civil de pessoas naturais em todas as comarcas, todos os municípios, muitas das vezes se torna inviável, até pelo tanto de gratuidade que existe. Mas é o fundo de compensação. Vai acreditando nisso. E lembrando que os responsáveis pelas delegações de serviços extrajudiciais de nota de registro manterão em suas unidades sistema de controle de fluxos abrangendo a coleta, tratamento, armazenamento e compartilhamento de dados pessoais, até a restrição de acesso futuro. Também a política de privacidade que descreva os direitos dos titulares de dados pessoais de modo claro e acessível, os tratamentos realizados sua finalidade. E também o canal de tratamento adequado para informações, reclamações e sugestões ligadas aos tratamentos de dados pessoais com fornecimento de formulários para essa finalidade. Também, pessoal, a política de privacidade e canal de atendimento aos usuários de serviços extrajudiciais deverão ser divulgados por meio de cartazes afixados nas unidades e avisos nos sítios eletrônicos mantidos
pelas delegações de nós de registro, de forma clara e que permita a fácil visualização e o acesso intuitivo. Certo, pessoal? O acesso tem que ser intuitivo. Lembrando também que o controle de fluxo, ele abrange coleta, tratamento, armazenamento, compartilhamento de dados pessoais. Ele deve conter o quê? A identificação das formas de obtenção de dados pessoais, do tratamento interno e o compartilhamento das hipóteses que houver determinação legal ou normativo. Também os registros de tratamento de dados pessoais, contendo dentro das informações sobre finalidade de tratamento, base legal normativa, descrição dos titulares, categoria dos dados que poderão ser pessoais sensíveis ou anonimizados com alerta específica para os dados sensíveis, categorias de destinatários, prazo de conservação, identificação do sistema de manutenção dos bancos de dados e seu conteúdo, medidas de segurança adotadas, obtenção e arquivamento das autorizações emitidas pelos titulares para o tratamento dos dados pessoais nas hipóteses for exigíveis, política de segurança da informação, planos de resposta a incidentes de segurança com seus dados pessoais, certo, pessoal? E também os registros serão elaborados de forma individualizada para cada ato inerente ao exercício do ofício, ou para cada ato ou contrato decorrente do exercício de gerenciamento administrativo e financeiro da unidade que envolva coleta, tratamento, armazenamento e compartilhamento de dados pessoais. Lembrando também que o sistema de controle de fluxo abrangendo coleta, tratamento, armazenamento e compartilhamento de dados pessoais deverão proteger contra acessos não autorizados e situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação e difusão. Fiquem atentos em relação a isso. E as entidades representativas de classe poderão e deverão fornecer formulários, programas de informática para registro de controle de fluxo, abrangendo coleta, tratamento, armazenamento e compartilhamento de dados pessoais, adaptados para cada especialidade dos serviços judiciais de notas e registro. Certo, pessoal? Tem que ter um plano de resposta a incidentes de segurança, de acordo com o item 39, e comunicação no prazo de 24 horas com esclarecimento da natureza do incidente e das medidas adotadas, certo? Lembrando que os sistemas também utilizados para o tratamento e armazenamento de dados pessoais deverão atender os requisitos de segurança, aos padrões de boas práticas, de governança, aos princípios gerais da Lei número 13.709, certo? E lembrando que o livre acesso é restrito ao titular de dados pessoais e poderá ser promovido mediante informação verbal ou escrita, certo? E lembrando, a questão do princípio da publicidade então vai ser cada vez mais mitigado, certo? Lembrando que até o item 143 fala o quê? As certidões e informações sobre conteúdo dos atos notariais e registros para efeito de publicidade e de vigência serão fornecidas mediante remuneração por emolumento, ressalvadas as hipóteses de gratuidade prevista, certo? Ou seja, tem que ter o respectivo QSJ, pessoal. Fiquem bem atentos. E isso tem uma possibilidade bem grande de cair no concurso de São Paulo, e eu gostaria de compartilhar esses dados com vocês, essas informações, que vai cair, é bem provável que caia, como foi em Goiás, e a Lei 13.709 deu uma lida pelo menos do artigo 1º até o artigo 6º, ok, pessoal? E mais uma vez, como eu falo, fé no Pai e o áudio sai. 2022 vai ser nosso ano.